sempre um checklist que eu gosto de fazer é o seguinte, vou pegar um Word aqui agora. Planejamento tributário, que é um checklist, né? Não pode faltar, passo a passo. Primeiro ponto é análise tributária. A empresa tem que estar na mais alta performance dela. Então tem que colocar um Vzinho aqui, um check. Onde tem o check aqui? Enfim, tem que colocar aqui um Vzinho de check. Depois, nós vamos pensar o seguinte, ICMS. ICMS dentro da composição de preço, se nós pensarmos aqui, por exemplo, olha só, se eu pensar que o ICMS pode ser numa operação 17%, aqui, dependendo se for lucro real ou presumido. Se for lucro presumido, não cumulativo, 3,65 de PIS e 2,28 de imposto de renda, porque aí tributa o faturamento. Se eu colocar 9,25 aqui, se for no não cumulativo, aí o imposto de renda aqui tem que entender o indicador. Algumas empresas não colocam. É o maior fatia, tirando a margem de contribuição, do preço. Então eu tenho que olhar para esse negócio aqui se não há benefícios fiscais no estado que eu estou situado. Porque isso daqui, muitas vezes, tem uma parcela relevante. Lá em Santa Catarina, lá no ICMS, Santa Catarina. RIC ICMS SC. Aí eu vou lá na legislação, eu entro no regulamento, por exemplo, todo estado tem a parte que trata dos benefícios fiscais. Então você tem que dar uma analisada, dar o Ctrl F, entender qual é a mercadoria do cliente, qual o segmento que ele está inserido, entendeu? Para que você verifique dentro da legislação, porque alguns benefícios são dados para, olha, são isentas operações, saída de leite, mas alguns são dados não para as mercadorias, e sim para os segmentos. Por exemplo, então, o têxtil, aqui eu estava falando do têxtil em Santa Catarina, entendeu? Ó, nas saídas de artigos têxteis, o cara paga 3% de ICMS. Entendeu? Então ele não está dando necessariamente para as mercadorias, e sim para o segmento. Então todo estado tem muito benefício fiscal. E você precisa certificar que de repente o cliente não pode deixar de gozar de um benefício que ele tenha. Afinal, olha a brincadeira aqui. O cara custou lá a blusinha, ele custou para produzir, por exemplo. Vamos pensar que aqui não é revenda. Custou para produzir, eu vou colocar aqui, ó, R$1.000. R$1.000 não, R$80. Eu vou colocar direto. Aí ele está lá no lucro presumido, por exemplo. 17% de ICMS, 3%. Margem de contribuição aqui, 22%. Ele vai vender essa blusinha que custou 80%. Deixa eu só pegar aqui se fecha. Custo variável. Total do divisor. 20%. 42,06, que é o total dos tributos, mais o total da margem. Ele tem que vender a blusinha que custou para produzir R$80 por 138. 138,07. Agora, pensa que esse cara poderia ter um benefício que o ICMS seria 3. Para ganhar a mesma coisa, ele venderia por 111,20. Sem contar, é difícil, mas ele poderia manter o preço do 138, só que pagando 3% de ICMS. O que acontece com a margem de contribuição? Vai lá para 30, 40, 50, entendeu? Então, certificar que a empresa não tem algum benefício é importante. Mas eu não estou em Santa Catarina, não tem importância. Vai lá, RIC, ICMS, SP, benefícios fiscais. Vai numa ferramenta chamada Google, benefícios fiscais. Ele vai te trazer aqui, ó, a relação dentro do regulamento do ICMS de São Paulo, índice sistemático. Vai pelo índice sistemático. Aí aqui você vai procurando benefícios fiscais, ó, capítulo 2, benefícios fiscais. E você vai olhando quais são todas as possibilidades dentro do regulamento do Estado de São Paulo. Marcos, mas eu tenho lá do Rio de Janeiro. Faz a mesma coisa, vai no índice e vai analisando. Tem que se certificar, tem que validar. Terceiro, vamos lá. Eu gosto muito dessa ferramenta para as empresas do lucro real. Juros sobre capital. Capital próprio. Esse aqui é o básico do básico, tá, pessoal? Capital próprio. O que é isso? Empresas com lucro tributadas com base no lucro real, tem a possibilidade de reduzir o IRPJ e a CSL aplicando uma ferramenta que é o seguinte: sócio
ele tem duas formas de ser remunerado pela empresa. Regra geral, através do chamado Prolabore, que é o salário do sócio, e a maior parte da remuneração dele está concentrada no lucro, na participação dos lucros. Com a possibilidade dos juros sobre capital próprio, você, ao invés de distribuir lucros ao sócio, você faz a chamada correção do PL, que é o patrimônio líquido da empresa, a uma taxa pré-fixada, e essa taxa é a TJLP, e você entrega esse resultado ao sócio. E esse resultado ele abate em 34% de imposto de renda. Então, a 34% reduz de imposto de renda e contribuição. Ele tem 15% retido na fonte. Então, você tem um ganho aí de 19% entre o que você faz de remuneração. Então, o PL do cara é 10 milhões. Você aplica TJLP sobre isso. Tem as contas que podem compor. Por exemplo, a conta de reserva de incentivos fiscais não pode mais. Então, analisei as contas. Está lá no artigo 9º da Lei 9.249. Sobre isso, eu vou deduzir 34%, pago 15% retido e depois o empresário não paga mais, então a empresa tem um ganho aí de 19% sobre o juros sobre o capital próprio. Mais uma possibilidade. Para o quarto, qual que eu gosto de trabalhar? Aí você pode fazer uma análise por operação. Venda de imóvel na pessoa física, por exemplo, tem alguns benefícios fiscais. Então, poxa, tu pode atender um planejamento tributário pessoa física. O cara vai vender o primeiro imóvel. Único imóvel. Único imóvel até ganho de capital 440, se eu não me engano, o cara não paga. Ou ele vai comprar outro imóvel no prazo de 180 dias. Então ele não paga ganho de capital. Ou você pode estruturar uma holding para ele. E aí você já vê vantagem aqui também, além da tributação sobre as operações imobiliárias, você tem aqui também redução, além do imposto de renda, pessoa física, você também pode ter do ITCMD, que é evitar o inventário é uma palavra exagerada, mas é evitar que esse patrimônio seja submetido, por exemplo, ao inventário. Venda de imóvel rural, por exemplo. Imóvel rural. Que você tem a opção, desde que adquirido após 1997, tributar com base no valor da terra nua, VTN, ao invés do ganho tradicional. E isso pode gerar uma economia. Teve um cliente que tinha uma terra no Pará, muito antiga, e o ganho de capital dele ia dar, tipo, sei lá, 30 milhões. Ele tem um imposto de renda gigante. Com essa ferramenta aqui, ele pagou 200 mil reais de ganho de capital. Sobre a questão do VTN, imóveis rurais adquiridos após 1997, eles podem ser tributados não pelo ganho de capital tradicional, e sim pelo valor da terra nua na data de aquisição e na data de venda. Tem alguns requisitos, só que isso aqui pode ser uma ferramenta gigantesca de planejamento tributário. E aqui eu vou ficar por esse caso, porque é o básico. Depois a gente iria para as operações estruturadas, de cisão, incorporação, mas isso vai ficar por um outro próprio estrategista. Fusão, vamos deixar fusão, mas basicamente as operações elas se concentram aqui, na cisão e na incorporação, que é quando eu tenho, por exemplo, operações lucrativas, operações distintas, que separar faz sentido. Uma operação simples de cisão, por exemplo, olha só, bem simples, beabá de cisão, vamos lá. Cisão para iniciante. Tem uma empresa, lucro real, empresa lucro real com imóvel. Com imóvel aqui, que ela usa. Dentro do planejamento aí, não apenas tributário, mas sucessório, eu posso fazer uma cisão, retirar o imóvel e dentro do propósito negocial, esse imóvel aqui
a holding cobrar o aluguel. Só isso aqui vai gerar redução em 34% de IR, essa empresa do lucro real. Então, eu vou ter uma redução de 34% de IRPJ e CSL. E vou ter um custo tributário na holding de 11,33. 22,67 estou ganhando nessa brincadeira. Mas assim, pessoal, é bastante informação, mas é o beabá do planejamento tributário.